Feliz ano novo para todo mundo, pessoal. Feliz 2025 para todo mundo que tá aí na audiência. Espero que esse ano seja um ano muito feliz para todos vocês e com principalmente muita saúde e muito sucesso nos investimentos. E eu espero conseguir ajudar vocês nisso, principalmente a investir aqui, ganhar dinheiro com cripto do jeito certo em 2025. E é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Não tem forma melhor de começar o ano do que discutindo as prováveis melhores criptos, melhores setores para se investir dentro do mercado cripto no ano de 2025. Fiz esse vídeo aqui para passar uma visão geral das criptos que eu estou olhando, dos setores que eu acredito que possuem mais potencial para esse ano de 2025 e como que eu estou posicionado em cada um deles. Esse vídeo aqui tem muita coisa, hein? Muito material legal. Por isso que eu peço para vocês, se não for inscrito ainda, deixa a inscrição aqui embaixo. Estou bem animado com o canal aí para esse ano. O canal é novo, mas eu imagino que a gente vai conseguir crescer juntos bastante em 2025. Então, enquanto roda a vinheta, deixa a inscrição aí embaixo. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de começar o vídeo de hoje, eu queria dar alguns recados que são muito importantes para contextualizar vocês para esse vídeo, para vocês absorverem esse vídeo da melhor forma possível. O primeiro deles, eu vou compartilhar aqui a minha visão em relação ao mercado cripto no momento. E a minha visão, assim como o mercado, muda muito e muda ao longo do tempo, porque o mercado muda, o mercado é muito dinâmico, às vezes uma coisa é boa agora, não é boa daqui 3 meses. Então, mais importante do que tomar tudo que eu estou falando agora como uma verdade imutável e achar que as criptos que eu vou falar agora é só comprar e esperar 2025 o ano inteiro e que você vai sair com muito lucro, não. Pode ser que uma cripto que eu comente aqui, um setor que eu comente aqui, daqui 3, 4 meses ou menos do que isso, eu já mudei de opinião porque aconteceu alguma coisa e o setor mudou. Então, o mais importante do que assistir esse vídeo é você continuar acompanhando e estudando o mercado cripto. Segundo ponto, esse é um vídeo que é basicamente um resumo de vários setores, várias teses, mas para cada setor, cada tese, cada cripto que eu comentar aqui, muito provavelmente já tem um vídeo muito aprofundado, muito mais aprofundado aqui no canal. Então, eu falei de alguma tese, você quer se aprofundar, quer entender um pouquinho melhor? Confere aqui no canal, deve ter algum vídeo, deve ter algum material muito mais aprofundado explicando mais sobre isso. Terceiro e último aviso. Eu vou falar de muitas criptos aqui, vou citar muitas criptos, vou dar nome aos bois, vou falar o setor que eu estou olhando, as criptos que eu estou olhando dentro do setor, etc. Porém, grande parte, a maioria das criptos que eu citar, não necessariamente eu invisto. Eu tenho uma carteira com poucas criptos, é uma carteira mais concentrada, não é uma carteira muito pulverizada, e apesar de eu estar olhando e achar que uma cripto específica pode surpreender ao longo de 2025, isso não significa que eu tenho ela dentro da minha carteira agora. Então eu peço encarecidamente para que vocês não saiam comprando todos os logos que aparecerem nesse vídeo. Façam a análise de vocês, façam um estudo de vocês, provavelmente várias dessas criptos que eu falar vai ter vídeo aqui no canal, assiste o vídeo, consome, estuda, e aí se você quiser que eu monte uma carteira para você, faça recomendações, algo mais profissional, em breve eu vou abrir aí vagas para o meu acompanhamento e aí a gente faz isso, segue juntos dentro desse mercado. Recadinho final, todas as criptos que eu citar aqui vão estar na descrição, o nome de cada uma delas. É isso aí, meus queridos, vocês sabem que eu adoro vocês e todo cuidado é feito e necessário para que vocês absorvam os conteúdos da melhor forma possível. Mas vamos lá, eu separei esse conteúdo aqui em setores. Os setores que eu acredito que possuem mais potencial, pelo menos que eu estou mais otimista e que tenho grande convicção, que vão ser setores de destaques, setores positivos para o mercado cripto ao longo do ano de 2025. E eu separei aqui 6 setores. Eu olhei para as criptos que eu tenho dentro da minha carteira e eu vi que elas se dividem em 6 setores. Eu tenho criptos de 6 setores dentro da minha carteira e são esses setores que estão aí. Alguns com mais convicção, alguns eu tenho uma posição maior, alguns eu tenho uma posição menor. De forma bem simples, tentando resumir como eu estou olhando o mercado nesse momento, meu grau de convicção entre esses setores se divide dessa forma. Nesse momento de mercado e olhando para os próximos pelo menos 6 meses aí, eu tenho uma convicção muito grande em inteligência artificial, no setor, na narrativa de inteligência artificial, RWA e no ecossistema da Solana. Eu tenho uma convicção muito grande que as principais criptos, as melhores criptos de cada um desses setores vão ter uma performance muito legal nesse momento que a gente está de mercado. Tem outros setores que eu estou de olho, mas que eu não estou com uma convicção tão grande, então não estou apostando tanta grana assim. Tenho uma posição, caso o setor dê certo, mas não estou com muita grana apostada. DeFi 1.0, DeFi 2.0 e Blockchain Games. Bom, bora agora falar sobre cada uma dessas teses, por que eu estou olhando para cada uma delas e as criptos que eu estou olhando em cada uma delas. Começando, meus amigos, pelo setor de inteligência artificial, eu quebrei essa análise aqui em pontos positivos e negativos de cada setor, tá? Importante contextualizar também. Vamos lá, o setor de inteligência artificial
É o que eu mais venho falando aqui no canal. É um setor que está com um hype muito forte, com uma atenção muito forte do mercado tradicional. A gente não pode ignorar isso. A gente não pode ignorar que o mundo todo está olhando para qual vai ser o próximo passo da inteligência artificial. É considerada a tecnologia do futuro. Está o mundo todo olhando para isso e agora o mundo todo tentando adivinhar o que vai ser o próximo produto de inteligência artificial e blockchain. Porque inteligência artificial e blockchain juntos têm uma capacidade de inovação muito grande. Tem uma capacidade de sair muita coisa muito legal. Já fiz vários vídeos aqui explicando o que eu acredito que vai sair em relação a esses dois setores juntos. Mas basicamente hoje a gente não tem nenhum produto de inteligência artificial em cripto que seja usado em larga escala, que seja funcional. A gente não tem um chat GPT cripto, a gente não tem um assistente virtual dentro de blockchain, a gente não tem a inteligência artificial utilizando a infraestrutura blockchain, sendo processada em larga escala dentro de blockchain. Mas esses produtos estão sendo desenvolvidos, estão sendo lançados. Então a gente está numa curva de inovação entre blockchain e IA muito grande. Eu acredito que essa curva de inovação ela vai evoluir e a gente vai chegar no patamar das coisas de fato começarem a ser usadas. Isso deve acontecer, na minha visão, principalmente nesse primeiro trimestre de 2025. E a gente consegue ver isso um pouco nos números, né? Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês mostra o número de agentes de inteligência artificial, ou seja, inteligências artificiais automatizadas e que usam blockchain de alguma forma. Olha o número, olha o grau de inovação que isso daqui está acontecendo nos últimos meses. E já está começando a aparecer vários desses produtos chamando muita atenção do mercado. E eu imagino que isso daqui não é um hype passageiro, tá? Eu imagino que isso daqui tem potencial para ser uma das principais inovações desse ciclo. E é por isso que na minha escala de otimismo, o setor que eu mais estou otimista e que eu mais estou investindo é o setor de inteligência artificial. Mas eu não posso ignorar os riscos, beleza? O hype ele é um ponto positivo, mas o hype é um ponto negativo. Tá todo mundo esperando que inteligência artificial revolucione o mundo, tá todo mundo esperando uma super inovação com inteligência artificial e blockchain. E se não aparecer nada? Porque de fato, hoje a gente tem pouco produto e as métricas, apesar de serem crescentes, são muito pequenas. O que tem de usuário fazendo coisa de inteligência artificial dentro de cripto é quase nada. Então ainda tem um teor altamente, o grande potencial, um teor altamente especulativo. O que pode ser, o que pode acontecer, e tá todo mundo apostando nisso. Se nada acontecer e ficar um bom tempo sem aparecer nenhum produto minimamente interessante, pode ser um choque de realidade, todas essas moedinhas de IA e cripto que já valorizaram bastante, entrar num grande vale da desilusão. E um outro ponto também que deve ser considerado é que a cada dia aparecem 10 projetos de inteligência artificial em cripto, todos eles são muito difíceis de analisar, então eu tomaria bastante cuidado nisso, de seguir uma promessa às cegas. Eu focaria nos projetos que já têm um produto funcional. Agora, dando nome aos bois, falando dos projetos, que eu sei que é algo que vocês gostam bastante, me pedem bastante, eu separei aqui na hora de falar sobre as criptos entre líderes e apostas. Gabriel, o que é isso, líderes e apostas? Líderes são os projetos que eu entendo que no momento atual de mercado já possuem um certo grau de produto, capitalização de mercado, já são projetos maiores, já entregaram, possuem um certo time, já tem alguma métrica. Então eles já estão num patamar diferente. Já estão num patamar de deu certo, se eu puder dizer assim. Obviamente, você vai investir no líder, a sua perspectiva de retorno acaba sendo menor, porque o cara já é grande, o cara já deixou de ser uma promessa. Ao mesmo tempo, o seu risco é muito menor também. Já em apostas, e aqui não é uma classificação pejorativa, tá, gente? Não fica triste porque eu coloquei a cripto que você colocou, que você gosta, que você investe em apostas. É só porque, em comparação com o líder do setor, essa cripto, por algum motivo, ela ainda é menor. Ela tem métricas menores, capitalização de mercado menor, logo ela possui um risco maior. Essa é a minha classificação para as apostas. Gabriel, tem tal cripto aqui, por que você não colocou? Talvez porque eu ainda não tenha estudado ela. Eu não conheço todas as criptos do mundo. A gente tem mais de 4 milhões de criptos aí e eu não consigo estudar todas e ter uma opinião sobre todas elas. As criptos que eu coloquei aqui na análise são criptos que eu já estudei, que eu tenho uma opinião e que eu me sinto confortável em falar sobre elas publicamente. Então, se tem alguma cripto que você gosta e que eu não coloquei aqui na classificação, me avisa que aí eu vou estudar ela. De qualquer forma, vamos falar finalmente das criptos de inteligência artificial. Quem são os líderes que eu destaquei aqui? Bittensor, Near, Solana, Render e Virtuals. Cada uma delas dentro de um nicho de mercado dentro de inteligência artificial. Bittensor, na minha visão, hoje é a principal blockchain de inteligência artificial, focada em inteligência artificial. Solana e Near tem muita coisa de inteligência artificial sendo desenvolvida lá dentro. Então não me surpreenderia de saírem bons produtos lá dentro e isso acabar estimulando a rede, fazendo com que a rede cresça porque produtos bons nasceram lá dentro.
Render, em termos de infraestrutura para processamento de inteligência artificial, na minha visão, hoje é o melhor produto, o produto mais pronto para capturar essa demanda. E Virtuals está sendo o principal player, até o momento, de agentes, que são essas inteligências artificiais automatizadas, esses memes que usam inteligência artificial. Hoje a Virtuals é a principal desse subsetor que acabou de nascer. E aí a gente já vai para as apostas, falando em acabou de nascer. Aqui eu separei SPEC, Aether, Autonolas, a i16z e a Ionet Prime. Lembrando, o nome de todas essas criptos está aqui embaixo na descrição, tá bom, pessoal? Bom, essas criptos são criptos que dentro de cada um desses subsetores, elas já possuem um produto legal, estão mostrando algum tipo de inovação, o time se mostra um time minimamente interessante, só que elas ainda não têm um grau de adoção, um grau de entrega de produto, um grau de métricas que dá para comparar com o líder do setor. E elas têm também uma capitalização de mercado muito menor. No momento que eu estou gravando, todas elas possuem menos de 1 bilhão de capitalização de mercado, enquanto os líderes possuem todos mais de 1 bilhão de capitalização de mercado. Então, se você quer se expor na tese com um pouquinho mais de risco, com um pouquinho mais de assimetria, dê uma olhada, estude esses projetos e veja qual que você entende que faz sentido para sua estratégia. Dito isso, fechamos inteligência artificial, vários vídeos aqui no canal aprofundando sobre o assunto. A gente pode ir para o segundo setor que eu tenho mais convicção, que eu acredito que tem assimetrias muito interessantes ao longo desse próximo ano, que é o setor de RWA, tokenização, ativos do mundo real. Esse setor surfa e depende do que, na minha visão, tende a ser o principal catalisador, os principais catalisadores para o mercado cripto ao longo do ano de 2025. Regulação e entrada institucional. Cara, a gente tem uma tendência de ter uma entrada institucional muito forte em cripto ao longo do ano de 2025. Regulação melhorando muito, o governo americano gostando de cripto, BlackRock, garota propaganda de Bitcoin e Ethereum. Grandes bancos, grandes empresas invariavelmente vão começar a desenvolver produtos, tecnologias, serviços dentro de cripto. Esse é o RWA, tokenizar alguma coisa, tokenizar investimentos, criar produtos que façam essa ponte entre o mercado tradicional e o mercado cripto. E esses produtos, eles ainda possuem uma penetração baixa dentro de cripto. A gente ainda é um mercado muito voltado para o degenerado, para o varejo e pouco para os institucionais. Então, à medida que esses produtos forem desenvolvidos, a gente vai ter mais investidor tradicional entrando em cripto e tentando procurar em cripto algo que se assemelha com o mercado tradicional. E essas grandes empresas, grandes bancos, elas vão querer de alguma forma se aproximar dos produtos que facilitam a vida delas ou que oferecem alguma coisa relacionada à tokenização. O setor como um todo, o setor de tokenização, ele já vem crescendo, os números em 2024 foram muito positivos, mas eu ainda acredito que o setor tem uma capacidade de penetração muito maior. Hoje eu ainda vejo que a RWA como um todo, os produtos que a gente tem no mercado hoje, eles ainda são muito pequenos em relação ao que eles podem ser. Porém, obviamente, a gente tem os riscos de nada disso acontecer ou acontecer muito pouco. Obviamente, a gente está com um hype, uma expectativa muito grande para que o setor evolua, mas a gente ainda não sabe como vai ser o processo de tokenização. Pode ser que a BlackRock não use protocolo nenhum, pode ser que nenhum investidor queira se relacionar com algum protocolo cripto que desenvolve um produto de RWA. Pode ser que esses caras queiram desenvolver tudo dentro de casa. A BlackRock desenvolve seu próprio produto e não se relaciona com ninguém. E pode ser que tudo que está acontecendo em termos de tokenização seja só buzzword, ou seja, BlackRock foi lá, falou, estou fazendo um negócio de tokenização aqui, chamou a atenção de todo o mercado, mais para fazer um efeito marketing, mas que nada saia do papel de fato. Se isso acontecer, junto com uma possível decepção em relação a esse processo regulatório que a gente pode ver no ano que vem, pode ser que o setor inteiro se frustre. Mas ainda assim, por conta dos pontos positivos, do que o setor é hoje, do que ele pode se tornar, eu ainda tenho uma visão muito otimista com as criptos de RWA para esse ano. É um dos setores que eu também estou muito bem alocado. E quem são esses caras, Gabriel? Quem são as criptos, as principais criptos de RWA? Aqui como os líderes do setor, eu citei a Ondo, a Ethereum, sim, a Ethereum e a Ethena. Ondo, Ethereum e Ethena, tem vídeo aqui no canal sobre as três. Ondo e Ethena oferecem stablecoins que possuem uma relação com tokenização, stablecoins que na verdade são renda fixa americana tokenizada, e a Ethereum é a maior blockchain de cripto, é a blockchain mais confiável de cripto. Se o institucional for desenvolver alguma coisa, provavelmente ele vai desenvolver onde? Na Ethereum.
Já em apostas, eu citei a Usual, que é uma stablecoin que faz tokenização, mesma coisa que a Ondo, a Ethereum, um produto parecido. A Mantra, mais voltada em si uma blockchain para tokenização, uma infraestrutura para produtos tokenizados. E a Maple, focada em tokenização de crédito privado, um ativo muito menor. Essas são as criptos que hoje eu já estudei. Eu acredito que já possuem algum produto, já possuem algo que está minimamente preparado para conseguir surfar essa narrativa de RWA. Agora, dito isso, fechando RWA, fechando tokenização, a gente pode ir para o terceiro setor que eu mais estou alocado, que eu tenho uma alta convicção, que é o setor do ecossistema da Solana. Eu já ganhei muito dinheiro com essa tese. Foi uma das teses que mais me pagaram a minha carteira, a carteira da Mercúrio ao longo desse ciclo, porque a gente apostou forte nela antes do ecossistema da Solana, Solana como um todo explodir lá no começo de 2023. E eu ainda estou muito otimista com essa tese. Vamos lá, por que eu digo isso? Eu digo isso porque Solana, não só a Solana, mas o seu ecossistema como um todo, é o ecossistema vencedor desse ciclo, pessoal. Não dá para dizer algo diferente disso. A história, a jornada do herói que a Solana vem passando, o crescimento que ela vem apresentando ao longo desses últimos 2 anos e o patamar que ela está hoje, em termos de mind share do mercado, a atenção que a Solana atrai, o quanto que ela evoluiu em termos de produto institucional, entrando adoidado dentro da Solana, as métricas da Solana. Cara, de fato, o que eles estão apresentando em termos de produto, crescimento, em tudo, coloca a Solana como um grande destaque dentro desse ciclo. E quando a gente olha para os tokens de dentro do ecossistema da Solana, para os produtos, para os ativos, para as criptos lá de dentro, a gente olha criptos que são muito boas, com métricas muito boas e que ainda estão comparativamente muito baratas em relação aos seus concorrentes. Quando a gente pega as principais criptos de DeFi do ecossistema da Solana e compara com as principais criptos de DeFi do ecossistema da Ethereum, as criptos da Solana são muito mais baratas, valem muito menos, mas já possuem métricas muito melhores e, discutivelmente, produtos muito melhores também. Quando a gente olha para as métricas da Solana como um todo, esse gráfico ele compara as métricas da Solana com as métricas da Ethereum. A gente já vê que esse gráfico, a grande maioria das métricas passaram de 100%. O que isso significa? 100% é quando a Solana e a Ethereum estão igualadas. Acima de 100% significa que a Solana tem gera mais valor nessa métrica do que a Ethereum. E em todas essas métricas, basicamente, a Solana já ultrapassou a Ethereum, principalmente geração de receita, número de aplicações, número de usuários lá dentro. E quando a gente olha a geração de receita, a principal métrica analisada dentro de cripto, dos principais aplicativos da Solana, quando a gente compara com os principais aplicativos da Ethereum, de um tempo para cá, a Solana vem dando um pau. Os aplicativos lá dentro vem dando um pau nos aplicativos da Ethereum. Aqui, a grande questão não é rivalizar, tá? A Solana é melhor que a Ethereum. Não estou falando isso, gente. Aqui eu só estou dizendo que já chegou, os aplicativos, o ecossistema da Solana já chegou num patamar em termos de tamanho, em termos de crescimento, que não dá mais para ignorar. E não dá mais para falar que os aplicativos de dentro da Solana deveriam valer pouco, porque eles são muito pequenos. Não são, deixaram de ser. Então esse é o principal ponto da minha tese, mas obviamente eu preciso destacar os riscos. Primeiramente, a gente pode ver ao longo de 2024 uma possível estagnação do ecossistema da Solana. O ecossistema da Solana vem crescendo muito por 2 anos seguidos. Manter o mesmo ritmo de crescimento daqui para frente vai ser difícil. Pode ser que em algum momento ele comece a estagnar ou até mesmo decrescer, que outros ecossistemas comecem a chamar mais atenção, como a Sui, por exemplo. E um dos motivos que pode ocasionar isso é a dependência muito grande que a Solana tem das meme coins. Se o hype de meme coins cai muito, pode ser que a Solana também pare de chamar tanta atenção assim. E mesmo se a Solana continue crescendo, continue dando certo, pode ser que grande parte dos investimentos fique concentrado no token Sol, apenas no token Solana. Os investidores que querem apostar no crescimento do ecossistema da Solana vão comprar o quê? Solana. Não vão comprar as outras criptos de dentro da Solana. Esse efeito da liquidez fluir do maior para os menores pode ser que não seja visto nesse ciclo. É um risco. Se você está investindo em betas, nas criptos menores do ecossistema da Solana, você tem que entender que esse risco existe. Pode ser que a melhor forma de você investir no ecossistema da Solana seja comprando Solana. E é justamente isso que eu quero falar. Para se expor ao ecossistema da Solana, não tem outro líder. O único líder é a Solana. Quero me expor da forma mais simples possível, não quero ter dor de cabeça, não quero assumir risco.
compra Solana. Mas aí, Gabriel, pô, já tenho Solana, ganhei muita grana com Solana e tal, quero pegar ali 20, 30% da minha posição em Solana e apostar nas geminhas, nas criptos que podem me dar um retorno maior dentro do ecossistema da Solana. Cara, vai nos principais produtos, principalmente de DeFi, que a gente tem lá dentro. Hoje, quando a gente olha para Jupiter, Raydium, Camino, Drift, Gito, que são as principais criptos de DeFi dentro do ecossistema da Solana, a gente vê ótimas métricas, ótimos produtos e uma capacidade de crescimento muito grande, e a grande maioria dessas criptos vale muito menos que seus pares lá dentro da Ethereum, o que não faz tanto sentido assim. Então, se a minha tese estiver certa, pode ser sim que ela se beneficie bastante. Dito isso, essas são as teses de alta convicção e que resumem boa parte da minha carteira, do que eu estou alocado atualmente dentro do mercado cripto. Agora a gente pode ir para as teses que eu tenho uma alocação, eu olho com bastante carinho, mas que não estou tão disposto assim a apostar uma grana tão grande, as minhas teses de média convicção para 2025. Começando por uma tese antiga, mas que eu imagino que tem potencial para voltar aos holofotes ao longo desse próximo ano. DeFi 1.0, as criptos de DeFi das antigas. Começando pelos pontos positivos, essas criptos, elas são inegavelmente os principais produtos, as criptos mais importantes do mercado. Quem aqui nunca utilizou uma Uniswap, uma Aave da vida? E a Lido, por exemplo, fundamental para o staking e para a economia da Ethereum como um todo. Então esses produtos eles já são muito grandes, são líderes dentro do seu setor, têm uma confiança muito grande do mercado e possuem métricas muito relevantes em termos de geração de receita. Quando a gente olha hoje para os produtos, para as criptos que mais geram receita, que mais têm fluxo monetário dentro do mercado cripto, esses caras estão presentes lá. Então os principais em termos de aplicativos são os aplicativos principalmente do DeFi 1.0. Só que isso não foi suficiente para as criptos do DeFi 1.0 brilharem ao longo dos últimos 2, 3 anos. Por quê? Teses antigas não estavam crescendo tanto, estagnadas, não estavam chamando atenção. Agora elas voltaram a chamar atenção, principalmente por conta da mudança regulatória que a gente pode ver no mercado cripto ao longo do ano que vem. E eu acredito que essa mudança regulatória, atração de capital institucional e possibilidade da mudança de alguns tokens dentro do mercado, pode sim beneficiar bastante algumas dessas criptos. Fazer com que elas saiam desse ostracismo, desse esquecimento e comecem a se destacar. Por quê? Porque a maioria dessas criptos elas têm um problema muito claro e que o mercado odeia. Seus tokens não servem para nada, são tokens de governança, elas não distribuem receita, não distribuem dividendo, são tokens inúteis. Com uma possível mudança regulatória, eles vão poder mexer no funcionamento dos tokens, distribuir receita. A parte da receita que eu ganho aqui, que é muito grande, agora eu vou dar para os meus usuários, para quem investe. Vou fazer algumas coisas aqui, algumas estratégias de staking, criar usabilidade para o token e tudo mais. O mercado está há muito tempo esperando que essas criptos façam esse tipo de coisa, para dar algum motivo para você comprar aquilo ali. Então, se essa questão da mudança regulatória vier, é muito positivo. Eu acho que esses tokens eles têm tudo para ter uma performance muito legal em 2025. Se não vier, aí eu não consigo enxergar grandes catalisadores para esses ativos, porque, cara, eles estão parados há muito tempo e principalmente eles concorrem com novas criptos de DeFi, que estão chamando mais atenção e crescendo de uma forma mais acelerada. Então, em termos comparativos, eu preferiria ter outras criptos de DeFi menores, do DeFi 2.0, do que esses caras. Mas como eu acredito na tese de mudança regulatória, eu separei um espaço da minha carteira para algum desses caras. E quem são esses? Para DeFi 2.0 eu só consegui separar os líderes porque são os únicos caras que eu acredito que vale a pena estar olhando, tá? Eu não olharia para alguma cripto de DeFi 2.0 que está esquecida há muito tempo, muito pequena, alguma coisa do tipo. Aqui não tem como inventar muita moda. Se você acredita na tese que quer estar em algum desses líderes de DeFi, Aave, Uniswap, Maker ou Lido, quarteto fantástico, não tem como você inventar muita moda e muito além disso. Se eu tiver errado, se tiver alguma outra cripto aqui de DeFi 1.0 que você acha que faz bastante sentido, que você está olhando com bastante carinho, comenta aqui embaixo. E como eu falei de DeFi 1.0, eu já posso pular diretamente para DeFi 2.0. Gabriel, 1.0, 2.0 é carro agora? Tu tá falando tamanho de motor, é isso? Não, meus amigos, não estou falando de litragem de motor, estou falando de produtos de DeFi que não são tão antigos, não nasceram lá no DeFi Summer 2020 e 2021, que nasceram de um pouco tempo para cá e que trazem alguma coisa diferente, alguma inovação para o ecossistema DeFi. Alguns exemplos disso, a Pendle, por exemplo, uma estratégia de otimização de yield, airdrop, isso, aquilo, que, não existia no ciclo anterior. E essas criptos, além de também surfarem o catalisador regulatório de DeFi 1.0, elas têm esse ponto, trazem inovação, trazem crescimento, chamam a atenção do mercado. Por isso que eu gosto mais de estar olhando para essas criptos em específico. Porém, elas possuem os mesmos riscos
riscos das criptos de DeFi 1.0. Primeiro, tem a questão da mudança regulatória, que pode não acontecer. Elas competem também com a atenção com as criptos de DeFi 1.0 e, por serem produtos novos, possuem riscos maiores. Risco de não se consolidar, risco de algum hack, alguma coisa do tipo. Mas por terem muitas criptos novas, crescendo muito, apresentando uma inovação muito grande, é para onde eu estou olhando. O que tem de novo em DeFi? E a gente vê que, em termos de relevância, elas já tomaram o espaço das criptos de DeFi 1.0. Quando a gente vê dos aplicativos que mais geraram receita nesses últimos 2 meses aí de mercado, o principal está nas criptos de DeFi 2.0. A gente tem Raydium, Jupiter, Gito, Ena. Depois a gente vê a Aave, a Lido ali, mas a gente tem outras criptos, Camino, por exemplo, que são principalmente de DeFi 2.0. Então, apesar de serem ativos novos, eles não são pequenos, muito pelo contrário. E olha só que curioso, todas essas criptos, Raydium, Jupiter, Gito, Ena, Camino, elas já estão gerando o mesmo patamar de receita que as criptos de DeFi 1.0, que as DeFis antigas, mas valem muito menos do que elas. Vocês acham que faz sentido? Eu não acho que faz tanto sentido, eu vejo uma simetria aqui. Agora, dando nome aos bois, quem são essas criptos? Quem são as principais? Hoje eu vejo como os principais líderes Pendle, Ena e Hyperliquid. Hyperliquid é a blockchain de DeFi recentemente lançada, acredito que pode ser uma inovação interessante nesse ciclo. A Ethena, presente aqui de novo, olha só como a Ethena ela consegue se beneficiar de várias narrativas ao mesmo tempo. Hoje, terceira maior stablecoin do mercado e crescendo a um ritmo alucinante. E a Pendle, eu não preciso falar, na minha visão, a maior inovação de DeFi desse ciclo. Os grandes líderes que, se DeFi explodir, eu imagino que eles também caminhem muito bem. Agora, como apostas, eu coloquei a Jupiter ali, mas eu diria que junto com a Jupiter, a gente tem tudo do ecossistema da Solana. Hoje eu vejo que o ecossistema da Solana como um todo pode ser interpretado como esse DeFi 2.0. A gente tem a Usual também, que eu já comentei, stablecoin nova, ainda muito pequena, e a Aerodrome como um DeFi em outro ecossistema, se beneficiando bastante ali dentro do ecossistema da Base. Dessas novas criptos de DeFi, o que está na tela aqui, junto com o que está no ecossistema da Solana, é o que mais me chama a atenção e que, se a tese der certo, provavelmente o capital, a atenção do mercado vai estar concentrado por aí. E por fim, meus amigos, chegamos no nosso último setor, o último setor que eu tenho uma alocação, que eu tenho uma visão e que eu acredito que pode, de alguma forma, se beneficiar em 2025 no mercado cripto. Setor de blockchain games, olha só. O setor de blockchain games teve um 2024 péssimo em termos de performance de preço. Mas eu continuo achando que o setor está se desenvolvendo de uma forma bem interessante. Primeiro ponto positivo aqui é que, como produto, blockchain games é um produto validado pelo mercado. Hoje, não sei se vocês têm essa noção, o setor que mais possui usuários dentro de cripto é blockchain games. Não é DeFi, não é meme coin, não é nada disso. Onde mais tem gente usando cripto é nos joguinhos. E esse número só vem crescendo. O número de jogos, de jogadores em cripto, em blockchain, vem crescendo muito, cresceu relevantemente de 2023 para 2024. Isso vem mostrando que o setor está evoluindo como produto, que está chamando a atenção de alguma forma. O que falta agora? Falta algum joguinho explodir. E é justamente pelo fato de nenhum joguinho ainda ter explodido, igual o X Infinity explodiu no último ciclo, que o setor está nesse ostracismo, está nesse vale da desilusão, tá todo mundo meio que... O que vai ser de blockchain games? Pô, tanto jogo saindo e nenhum dá certo, é essa impressão que dá. Esse é o risco do setor para 2025, 2026, 2027. Serem construídos, desenvolvidos 1 milhão de jogos e ninguém querer jogar blockchain games, porque ninguém vê motivo para jogar jogo em blockchain, todo mundo quer jogar PlayStation. Então esse é o grande risco do setor. Mas quando eu olho para esse número e vejo que o número de jogadores hoje é maior do que era em 2021 e que, principalmente do ponto de vista de jogador, eu estou jogando joguinhos em blockchain games e vejo que os jogos estão muito melhores do que estavam há 2 anos atrás, que tem muito jogo legal sendo lançado, eu tenho uma perspectiva de que a gente deve ainda, em algum momento, ver esse setor voltando a chamar atenção. Algum joguinho, uma das minhas teses para 2025 é que algum desses jogos vai bater 10 milhões de usuários, porque tem muito jogo bom sendo lançado e para algum deles explodir é só uma fagulha. E aí, Gabriel, quais são as principais criptos do setor? Cara, para blockchain games como um todo, eu não expando tanto meu horizonte de análise, tá? Eu não gosto de comprar token de jogo, especificamente. Ah, saiu o jogo tal, compro o token do joguinho. Não é uma estratégia que eu gosto, uma estratégia que eu acho que tem uma possibilidade de retorno não tão legal, é um risco muito grande. Eu estaria olhando para as principais plataformas, blockchains de jogos, blockchains que desenvolvem jogos, principalmente. Os líderes hoje, quando a gente pega número de jogos e número de usuários,
é a Ronin e a Immutable. Não tem como discutir que esses dois caras são os principais do setor, e me surpreende a maior cripto do setor de blockchain games tem só 2 bilhões de capitalização de mercado, que é a capitalização da Immutable. Isso me assusta um pouco. Eu acho que o setor está como um todo bem subprecificado. E as apostas são essas desenvolvedoras de jogos que ainda não explodiram, que ainda não conseguiram emplacar nenhum jogo no mercado. Acredito que as principais são a Treasury, a Magic, né? E a Prime, Echelon Prime. Lembrando, os nomes estão aqui embaixo na descrição. Vídeo longo, falei bastante coisa, mas eu acredito que deu para dar um resumão geral do que eu estou olhando para o mercado cripto, as teses que eu mais estou otimista e falar de bastante cripto, que é o que vocês gostam. Acho que esse vídeo foi a melhor forma de começar o ano de 2025 e eu espero também, pessoal, que esse vídeo tenha dado um direcionamento para todos vocês, para quem está com uma carteira montada, mas está um pouco perdido, e para quem ainda não montou uma carteira de cripto, uma carteira de altcoins. Imagino que uma carteira com uma ou duas criptos de cada um desses setores está muito bem posicionada para ter uma boa performance ao longo desses próximos meses. Mas vamos lembrar, pessoal, não sai comprando todas essas criptos, o mercado não está tão favorável assim para altcoins, estudem antes. Quase todas que eu citei aqui tem vídeo aqui no canal, façam um estudo prévio antes de sair comprando tudo. E principalmente, depois que comprou, é muito importante acompanhar, porque as coisas no mercado mudam muito rápido. Pode ser que daqui 6 meses eu fale os setores que eu estou otimista e sejam completamente diferentes desses daqui. Então, pessoal, eu espero vocês aí ao longo desse ano de 2025, junto comigo aqui no canal. Vai ser um prazer ajudar vocês da melhor forma possível, com muito conteúdo gratuito. Confere aí se você está inscrito. Na verdade, se você gostou do vídeo, confere se você está inscrito. Se você gostou também, deixa o like e deixa aqui sugestão de vídeos para eu produzir em 2025, sugestão de criptos que eu não citei aqui. Fala, Gabriel, tem uma cripto de blockchain games que eu gosto, essa daqui, ó, o que você acha dela? Que se eu tiver uma opinião, eu dou a sua opinião. Se eu não tiver, eu paro para estudar e fazer um vídeo aqui, pessoal. Esse canal é feito para vocês, esse canal não é meu, não. Esse canal é nosso e o retorno é nosso também. Eu espero que a gente ganhe muito dinheiro juntos com cripto em 2025. Feliz ano novo para todo mundo.